Olá, caros alunos, bem-vindos a mais um Comentando Edital aqui no canal do YouTube do SES. Mais um edital na praça, vocês não têm o que reclamar, né? Muitos editais aí para as carreiras policiais. E agora a banca, mais uma vez a conhecida Sebrasp, que acabou de lançar o edital para a DPC Espírito Santo, agora está à frente também no concurso de Rondônia. São vários cargos, nós temos aí o concurso com vagas para o cargo de agente de polícia, datiloscopista policial, delegado de polícia, que é o que nós vamos comentar aqui com vocês, escrivão de polícia, médico legista e técnico em necropsia, tá? Nós vamos comentar, então, o edital para delegado de polícia, são 10 vagas, sendo 9 para ampla concorrência, 1 para candidatos com deficiência. Vamos compartilhar a tela aqui com vocês. Então, tá aí. Vamos comentar com vocês o edital para delegado de polícia. Bom, 10 vagas, como anunciei. Requisito aqui é o bacharelado em Direito. Remuneração inicial que supera aí R$15 mil. Então, muito boa a remuneração inicial aí, subsídio para o cargo de delegado de polícia. Né? Está compatível aí com a complexidade do cargo. Lembrando que essa é a remuneração inicial, né? A banca organizadora é a Sebrasp, como nós acabamos de abordar, uma banca bastante tradicional. Isso nos dá muita tranquilidade em relação ao concurso. E aí vamos prestar atenção aqui, ó, nas etapas do concurso. Então, as inscrições elas se iniciam dia 15 de julho, vão até 5 de agosto, taxa de inscrição salgadinha, né? Próximo aí R$205, mas há a possibilidade aí, de acordo com o edital, de você obter a isenção da taxa. Então, fica atento ao edital, o período da isenção de taxa, se você preenche os requisitos, é de 15 de julho a 5 de agosto, tá? A prova objetiva, ela vai se dar na mesma data. Então, aqui, já comentei isso em alguns editais, essa tem sido o cenário mais comum, né? Prova objetiva e prova discursiva no mesmo dia. A gente viu que no Espírito Santo destoou disso, né? O Espírito Santo tem datas distintas, prova objetiva, prova discursiva e prova oral. Aqui não. Prova objetiva e prova discursiva no mesmo dia, de manhã. Vocês vão observar aí comigo, são 5 horas de prova, para a prova objetiva 100 questões, e prova discursiva 4 horas de prova. Tem uma vantagem para quem é de outro estado, né? Porque aí fica menos custoso o concurso, você vai num dia só e já resolve a prova objetiva e a prova discursiva, mas, de fato, ele é mais cansativo, tá? Um detalhe desse concurso, né? Que as provas objetiva e discursiva, que são realizadas na mesma data, elas não serão realizadas apenas na capital, não é apenas em Porto Velho. Então, Ariquemes também nós teremos prova, em Cacoal, em Ji-Paraná e também em Vilhena, tá? Além de Porto Velho. Então, há 5 locais de prova aí para a prova objetiva e para a prova discursiva. Já as demais etapas, sempre na capital, sempre em Porto Velho, tá bom? Então, vamos falar aí das etapas do concurso aqui. Prova objetiva, prova discursiva, você já sabe, na mesma data. E aqui tem um detalhe também, né? Prova objetiva e discursiva, dia 25 de setembro, para delegado de polícia. Para os cargos de agente e escrivão, nós temos outra data, será dia 9 de outubro a prova. Então, agente e escrivão, a prova é dia 9 de outubro. Isso significa que você pode fazer o concurso para delegado e também se inscrever para agente e para escrivão, tá? Já que a data ela se dá em outro dia, né, a prova, né? Depois, então, na prova objetiva e discursiva, nós vamos ter o TAF, teste de aptidão física. Na sequência, os aprovados vão para a prova oral, bastante temida por muitos, nós sabemos. Prova oral aqui da Sebrasp, que tem umas particularidades que nós comentaremos. Avaliação de títulos, o exame psicotécnico, exames médicos, toxicológico, investigação social, aquele padrão dos concursos aí para a área policial. E aí depois o curso de formação técnico-profissional, o curso de formação que se dá na capital, em Porto Velho, e também ele é uma etapa do concurso, na verdade é considerada a segunda etapa do concurso e tem caráter eliminatório. Vamos comentar, então, a prova objetiva aqui, ó, o conteúdo programático. São 100 questões de múltipla escolha. Alternativas A, B, C, D e E, tá? Não tem essa de uma errada, nula, uma certa, como a gente vê no concurso da Federal, quando é apenas certo e errado. Aqui, então, questões alternativas, A, B, C, D e E. Cada questão vale 1 ponto, só vai ter uma assertiva correta. Então, o total da prova objetiva, 100 pontos. O edital já diz, olha, quem tirar menos de 50 pontos já está eliminado. E aqui, no slide, você observa como que estão distribuídas as disciplinas. Então, ó, História e Geografia de Rondônia são 10 questões. Claro que você precisa estudar, pessoal. 10 questões de História de Rondônia e de Geografia de Rondônia. 10 questões de Direito Constitucional,
15 de direito penal, 15 de processo penal, legislação penal, processual penal extravagante, também com 15 questões. Direito administrativo, 15 questões. São as matérias com maior número de questões, né? Penal, processo penal, legislação penal, processual penal extravagante, direito administrativo com 15. Depois, constitucional, 10, história e geografia, 10, e agora as demais com 5. Financeiro e tributário, que alguns concursos não caem, né? Espírito Santo, por exemplo, não caiu, financeiro e tributário, e aqui vai cair com 5 questões. Direito ambiental, também com 5 questões. Direito ambiental aparecendo demais nos concursos para a área policial. Medicina legal, 5 questões, mas apenas noções de medicina legal, então algo menos aprofundado aqui, só sendo exigido noções de medicina legal. Direito civil, todo concurso para a área policial é cobrado, ao menos aí 5 questões, como aqui, e criminologia também sempre cobrado, 5 questões. Então, 5 horas para você responder aí 100 questões. Qual é a dica que eu deixo aqui? Além de você ter que estudar história e geografia de Rondônia, em direito constitucional, você tem um ponto lá que é importante, que é a Constituição do Estado de Rondônia. Então, tem que estudar, pessoal. Vai aparecer questão envolvendo a legislação estadual, envolvendo a Constituição estadual. Então, claro que você tem que estudar, né? Você não pode deixar de ir fazer um concurso naquele estado sem conhecer a Constituição daquele estado. Em direito administrativo, vai ser cobrado o Estatuto da Polícia Civil do Estado de Rondônia, que é a Lei Complementar 76 de 93. Vai ser exigido em direito administrativo a Lei Complementar 68 de 92, que é o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Rondônia. É a lei onde você vai estar submetido, você vai ser delegado de Polícia Civil, você vai estar submetido a esse estatuto, você vai estar submetido a esse regime jurídico. Então, é claro que você tem que conhecer. Obviamente, no curso de formação, você vai ter aula sobre isso, mas você precisa conhecer para o seu concurso. Vou mamar aqui, só um minuto. Desculpa aí, pessoal, mas vamos lá, ó. Então, fica a dica. Além da história e geografia de Rondônia, que são 10 questões, pode ter absoluta certeza que a Constituição do Estado de Rondônia vai aparecer em constitucional, em direito administrativo, o Estatuto da Polícia Civil do Estado de Rondônia e o regime jurídico dos servidores públicos do Estado de Rondônia vai aparecer na sua prova também, tá? Bom, a prova discursiva, ela se dá no período da tarde. Todos vão fazer a prova discursiva, então, né? Todos vão fazer a prova discursiva. Essa prova discursiva, ela tem 4 questões e o conteúdo programático, direito penal, processo penal, legislação processual penal extravagante, direito administrativo e direito constitucional. Isso é o comum, tá? Isso é o comum de aparecer nas provas discursivas. O Espírito Santo que destoou um pouco, né? Que não cobrou direito administrativo nessa prova discursiva e também não vai cobrar na prova oral. Aqui não, aqui aparece, então, direito administrativo. Na prova da tarde, então, que todos vão fazer, 4 horas para fazer a prova, a pontuação máxima aqui de 100 pontos, e é distribuída da seguinte forma. São 4 questões discursivas, valendo 15 pontos, com até 10 linhas para cada resposta. E aí nós vamos ter uma questão aí, uma questão de natureza procedimental, vai ser uma peça de natureza procedimental, valendo 40 pontos. Então, 40 pontos para a peça, e até 90 linhas para você escrever, e 60 pontos em questões, 15 pontos para cada questão discursiva. Ao todo, aí são 4 horas de prova, tá? 4 horas de prova. O que vai ser avaliado aí, pessoal? Então, a prova discursiva vai avaliar o conteúdo do tema, o conhecimento do tema, então você vai ter que demonstrar conhecimento técnico aplicado àquilo que está sendo exigido aí, e também o domínio da língua portuguesa. Essa avaliação, esses critérios, a nota, será atribuída por, no mínimo, 2 examinadores, e aí a média aritmética das notas convergentes é que serão cobradas, é que será a nota final aí de vocês, tá? Quantos terão a prova corrigida? Pessoal, a prova corrigida discursiva são 600 candidatos com maior pontuação. Então, bastantes candidatos aqui terão a prova corrigida, né? 540 para ampla concorrência e 60 pessoas com deficiência, tá bom? Depois nós vamos ter aí as demais etapas, né, que vai ser o TAF, e aí nós vamos ter aí a barra fixa para homem, teste dinâmico, depois for o sexo feminino, aí é o teste estático de barra fixa, flexão abdominal e a corrida. Pessoal, depois eu vou pedir para o professor Rodrigo Frigato ele fazer aí uma live específica aí para o TAF dos concursos que estão em andamento.
Então, o edital agora da Polícia Civil do Espírito Santo, ele vai comentar. Também o TAF de Rondônia, trazendo aí dicas para vocês, tá? Bom, o que mais que é importante a gente falar? Então, depois nós vamos ter a prova oral. A prova oral aqui, para esse concurso, é uma prova de caráter eliminatório. Até 30 minutos a prova oral, diz o edital, né? Até 30 minutos cada candidato aí vai ser examinado nessa prova oral. 30 minutos. Nesse período, o candidato ele vai ter que ler e responder as questões que lhes forem entregues por escrito pelo examinador, e aí ele responde oralmente, então ele vai ler em voz alta a questão e depois responde, mas em até 30 minutos. Como é que o Sebrasp tem feito prova oral, mas a prova oral não tem data ainda? Você deve se preocupar depois para um estudo específico, né? Um estudo diferente de prova objetiva, é um estudo diferente de prova discursiva. Então, cada etapa do concurso vai exigir um treino específico. Como é que você tem que treinar para a prova objetiva, que é a prova teste? Você tem que estudar fazendo muitos testes, e claro, teste da banca que você está se preparando, que é a Sebrasp. Como é que você vai se preparar para a prova discursiva? Fazendo teste? Claro que não, você tem que fazer aí, soltar a sua mão, né? Você tem que responder questões discursivas, você tem que fazer peças procedimentais para que você, na hora da prova, você esteja pronto, né? Você vai ver que quanto mais você treinar escrevendo, melhor você vai ficar. Se a banca está dizendo que as questões discursivas são até 10 linhas, que a peça até 90 linhas, claro que você tem que procurar exaurir aí o espaço trazido pela banca para você responder. Isso tudo no nosso curso, pessoal, a gente vai trazer dicas de como você deve responder adequadamente uma questão, como você deve elaborar uma peça para o concurso, tá? Na prova oral, depois, você tem que ter um curso específico também para a prova oral, aqui nós fazemos isso. Prova oral da Sebrasp tem sido da seguinte forma, o candidato, todos os candidatos vão estar em determinado período, aqui pelo número de candidatos, provavelmente todos no período da manhã, ou todos no período da tarde, ou haverá uma divisão, né? Alguns no período da manhã, outros no período da tarde. Você não pode ter material algum, nenhuma prova vai ser com consulta, nem a prova escrita, também na prova oral também não. E aí você vai ficar, os candidatos ficam enfileirados na porta de uma sala que está fechada, onde tem um examinador. Vamos imaginar aí que são 4 disciplinas, então tem 4 salas, cada candidato está ali postado na frente daquela porta, e aí vai dar um sinal, você abre a porta, tem um examinador ali, com o nome dele, a disciplina dele ali, que está ali, vamos imaginar, Eduardo Fontes, Direito Penal, por exemplo. E uma carteira em frente a esse examinador. E ali tem as câmeras filmando, você vai sentar, tem a folha ali com a pergunta, você aguarda, quando der um novo sinal, aí você está autorizado a virar a folha. E aí o tempo já começa a correr. Você começa a ler em voz alta para o examinador, leu a questão, você vai responder em voz alta tudo que está ali sendo arguido. E ele vai estar anotando as suas respostas, se está de acordo com o espelho. Nesse período, dentro de aproximadamente ali 5 minutos que você vai ter para cada questão, você pode ser arguido por ele. Ele pode fazer reperguntas para você se você não abordou exatamente o que consta no espelho. Se você falou tudo que estava ali no gabarito, ele não vai fazer nenhuma pergunta, mas às vezes o candidato responde e ainda não tirou a nota máxima, ele vai fazendo reperguntas ali, tá? Mas isso é um momento oportuno que você vai estudar para a prova oral. Superada a prova oral, vem a prova de títulos. Aqui tem uma especificidade na prova de títulos desse concurso. Então, quem tem doutorado vale 3 pontos, mestrado 2 pontos, pós-graduação meio ponto. E aí o detalhe, exercício no cargo de policial civil, 0,20 pontos por ano completo, no máximo aqui de 2 pontos. E exercício em cargo público, natureza policial, nas instituições de segurança pública, lá do 144, e aí que não seja policial civil, e nas Forças Armadas, 0,15 por ano, no máximo aí 1,5 ponto, tá bom? Então, superadas as etapas teóricas, superado o TAF, superada aí a prova de títulos, né, onde vai ter ali a contagem dos seus pontos. Aí você tem o exame psicotécnico, os exames médicos, toxicológicos e investigação social. E aí, pessoal, somadas as notas aí, vão para o curso de formação, que é para a academia, né? Para realizar o curso de formação técnico profissional, que vai ser na capital, em Porto Velho, 48 candidatos. Lembra que são 10 vagas no final do concurso, mas 48 candidatos vão para a academia, sendo 43 da Ampla e 5 candidatos com deficiência.
No final do concurso, essa etapa da academia ela também é eliminatória e classificatória. Então, no final do concurso, somando todas as etapas, mais o curso de formação, é que nós vamos ter ali os melhores candidatos, aqueles que foram aprovados ali. Tá? Então, é assim que está o edital do concurso, né? Essas são todas as etapas, lembrando que o curso de formação técnico-profissional também é uma etapa eliminatória. Então, está aí um excelente concurso para você fazer. Nós já lançamos o nosso curso aqui do SES, e o nosso curso aqui do SES, nós temos um método de aprovação que você precisa conhecer, caso você ainda não seja o nosso aluno. Como é que funciona o nosso método de aprovação SES? Bom, você adquirindo o curso aí para a DPC Rondônia, você vai ter acesso a aulas teóricas das disciplinas aí, as aulas teóricas com os professores da casa. Então, todos os pontos do edital sendo abordados, os principais pontos, né, de forma bastante aprofundada pelos professores. E depois das aulas teóricas, você tem as pílulas inéditas, que aí sim nós estamos gravando especificamente para esse concurso. Então, a aula teórica é o nosso curso completo para delegado de Polícia Civil, que você tem aí com os professores da casa, com essas disciplinas. E depois, as pílulas de questões são gravações que estão sendo realizadas agora, inéditas para esse concurso. Então, nós vamos fazer questões da banca Sebrasp com vocês. Claro que nós, professores aqui da casa, e também nossa equipe de inteligência do SERS já trabalha com aqueles temas mais recorrentes, aqueles mais explorados pela Sebrasp. Então, obviamente, nós vamos trabalhar com vocês aqueles pontos que são as nossas apostas. Então, por meio de questões da Sebrasp, para você observar como que ela explora aquele assunto, nós vamos estudar com vocês aqueles pontos. Então, você estudou a aula teórica, depois você vem para as aulas de pílulas inéditas conosco, onde nós vamos fazer um aprofundamento com você naquela questão explorada pela banca, e depois você vai fazer simulados. O SES vai proporcionar para vocês simulados de questões aqui para você analisar como é que está sendo o seu desempenho, tá? Isso é super importante. Então, aulas teóricas, simulados com gráficos de desempenho para você ver onde você precisa maximizar ali os seus estudos, mapas mentais, isso eu uso muito nas minhas aulas, facilita bastante naquela ideia de você ter uma memória visual, né, de mapas mentais, principalmente quando a gente trabalha ali teoria do crime. Acelerador de vídeo, nós sabemos que vocês gostam de, em relação a alguns ou todos os professores, né, de acelerar o vídeo, embora eu não recomende, mas enfim, nós temos essa ferramenta também para vocês. Aulas legendadas, aulas transcritas, plantão de dúvidas diretamente com o professor. Então, as dúvidas que vocês têm em relação às minhas aulas, por exemplo, eu mesmo respondo com vocês, isso se dá com todos os professores aqui do SES. E, claro, né, muito mais aí. O que eu quero destacar para vocês é o nosso corpo docente. Compare o nosso corpo docente com os demais cursos, aí você vai ficar absolutamente tranquilo de vir aí estudar conosco para o concurso de delegado de Polícia Civil de Rondônia. Nós temos diversos policiais aqui no corpo docente, diversos delegados de Polícia Federal, delegados de Polícia Civil, muitos aí são doutrinadores que eu sei que você estuda por eles, doutrinadores que são citados pelos tribunais, citados inclusive pelas bancas examinadoras, o que dá muita tranquilidade para vocês, né? De vocês estarem estudando aí com os melhores professores, aqueles que realmente conhecem do assunto, aqueles que já têm uma enorme experiência na área e que vão trazer para vocês tudo o que vocês precisam conhecer em termos de teoria para que vocês sejam bem-sucedidos nesse concurso, tá bom? Pessoal, então é isso. Mais um concurso na praça. Fico muito feliz aí com essas oportunidades. Tenho certeza que esse vai ser o seu ano. Conte conosco, conte com o SES. Nós vamos aí com vocês até o final, em todas as etapas. Estaremos juntos até a sua posse. Pode ter certeza disso, tá bom? Quaisquer dúvidas que vocês tenham, estou à disposição, seja aqui no Plantão de Dúvidas, seja nas minhas redes sociais. O SES também é à disposição de vocês. Não deixem de nos questionar. Eu aguardo vocês aí em nossas aulas, tá bom? Fiquem com Deus, detonem nos estudos aí e até os nossos encontros.